Análise gráfica. A melhor maneira de operar no mercado financeiro e obter excelentes resultados. Mas será que você sabe como fazer isso da forma correta? Na aula de hoje eu vou te passar a minha visão sobre análise gráfica, vamos falar sobre candlestick, leitura de velas e você vai começar a entender que o mercado sim, ele conversa com a gente o tempo inteiro, praticamente nos dizendo qual será o seu próximo movimento. Tá preparado? Então, papel e caneta na mão e bora pro conteúdo! Bem-vindos à aula 4 da nossa série Play Trader e hoje nós vamos dar um salto a mais aqui na nossa curva de aprendizado. Vamos iniciar a parte técnica e vocês vão aprender sobre análise gráfica, candlestick, leitura de velas, força compradora e força vendedora, e eu tenho certeza que depois dessa aula você vai aprender a fazer as suas próprias análises e o melhor, entender o que o mercado está querendo te dizer a cada movimento. Espero que você esteja preparado, porque o conteúdo de hoje será conteúdo de milhões, tá bom? Claro que antes da gente começar, eu quero pedir para que você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, criatura. Eu tô te entregando um conteúdo aqui precioso e a única coisa que eu te peço é se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Vamos contribuir na vida de alguém hoje. Muita gente não pode pagar por um curso ou uma mentoria, então não guarda só para você não. Manda para todo mundo, manda nos seus grupos e vamos fazer essa corrente do bem aí. Combinado? Também vou deixar aqui o meu arroba do Instagram, que é o arroba euanatavares, meu único perfil profissional oficial. Não existe nenhum outro além desse. Segue lá que eu vou curtir muito me conectar com você. E antes da gente começar, eu tenho uma proposta, aliás, um pedido para te fazer. Se você está acompanhando a série aqui desde o início e vai continuar caminhando comigo até o final dessa jornada, comenta aqui embaixo para mim, eu vou até o fim, que eu quero saber quem é que está comigo nessa bagaça. Beleza? Bom, agora a gente vai lá para a tela do meu computador, que como a aula de hoje é mais técnica, eu vou compartilhar minha tela para que você consiga assimilar melhor o conhecimento que eu tenho para te entregar aqui, tá bom? Anote tudo que puder e simbora! Show, turma! Estamos aqui na tela do meu computador e eu estou com a corretora aberta na conta que nós abrimos aqui na última aula. Inclusive, vou utilizar essa conta para a gente ministrar todas as próximas aulas aqui da série, para vocês poderem aprender na prática também. E agora eu vou trazer alguns conceitos, porque eu sei que tem muitos iniciantes aqui, né? E eu preciso ensinar exatamente do zero, para que vocês consigam assimilar melhor também o conhecimento, tá bom? Vamos começar falando de análise gráfica. Ana, o que é isso? O que é análise gráfica, pessoal? Análise gráfica é quando os traders utilizam o que aconteceu aqui no passado, o movimento que aconteceu no passado, para tomar uma decisão no futuro baseado no que o gráfico está te dizendo. Então, é exatamente isso. A análise gráfica ela é muito popular entre os traders. Acredito que 95% dos traders utilizam a análise gráfica como tomada de decisão, exatamente porque o movimento do gráfico ele é cíclico, ou seja, ele se repete o tempo inteiro. Quando eu entendo isso e eu começo a estudar isso, eu consigo fazer uma boa previsão, acreditando se o preço do ativo vai subir ou descer num determinado período de tempo, porque eu sei ler esses movimentos. Então, eu já quero começar essa aula dizendo, o gráfico conversa com você. Quando você consegue aprender o que ele está te dizendo, você consegue ser muito mais assertivo nas suas operações e ter muito mais resultados, obviamente, né? Existem outros tipos de análises hoje no mercado, como, por exemplo, análise fundamentalista, análise probabilística, né? Mas, basicamente, a análise gráfica é a mais popular entre os traders e eu, particularmente,
particularmente prefiro ela disparado do que qualquer outro tipo de análise. Quando você começa a se envolver com isso aqui e aprender, você fala, cara, não tem como usar outra coisa que não seja análise gráfica, porque tudo faz sentido, os movimentos se repetem e você consegue sair muito lucrativo quando você aprende a dominar isso, tá bom? Então, basicamente, isso é análise gráfica. É olhar para o movimento do passado, para o que aconteceu no passado e tentar tomar uma decisão no futuro de acordo com a movimentação gráfica, com o que o gráfico está te dizendo, né? Como eu falei na última aula, o preço do ativo ele só pode subir ou descer, ou seja, ficar mais caro ou mais barato, né? Se essa é a lógica, eu consigo entender isso através dessa movimentação. E aqui vocês vão perceber que em alguns momentos nós temos velas vermelhas, velas verdes. Por que isso acontece? A vela vermelha representa uma baixa no preço, ou seja, que o preço do ativo ficou mais barato num determinado período de tempo. A vela verde, ao contrário da vermelha, representa uma alta do preço, ou seja, uma valorização do preço, que o preço subiu num determinado período de tempo. Então, é basicamente isso. Agora eu vou compartilhar uma tela com vocês, já linkando o que eu acabei de falar, explicando sobre as duas forças que dominam o mercado. Tá? Hoje nós temos duas forças que predominam, né, que faz com que esses movimentos gráficos aconteçam, que é a força compradora e a força vendedora. Essas duas forças, elas são representadas pelas velas que vocês acabaram de ver ali na tela da corretora. A gente tem a vela vermelha, a vela verde, e isso acontece de acordo com o que eu expliquei para vocês agora, por conta da movimentação do preço que está subindo e descendo o tempo inteiro. E como que isso é representado? Como que funciona, Ana, a estrutura de uma vela, tá? Muitas pessoas chamam, você pode chamar de vela, pode chamar de candlestick, aquilo que você preferir, tá? Eu chamo de candle, de vela, vocês vão acostumando aí também. Não importa a forma que você vai falar, o que importa é você entender o conceito no seu dia a dia de operações. Então, vamos fazer aqui para vocês entenderem isso na prática, tá? A primeira vela que eu quero que vocês conheçam, tá? É a vela de alta, tá? Ou candle de alta, como vocês preferirem. Vela de alta. Toda vela de alta, ela sempre vai ter a mesma estrutura. O que é isso? Todo candle de alta, toda vela de alta, ela vai fazer exatamente esse movimento. Ela vai nascer aqui na parte inferior, tá? Ela vai nascer. Pode ser que ela vá até um determinado ponto e retorne, tá? Mas ela nasceu aqui. E, de repente, essa vela sobe. Toda vez que o preço do ativo sobe, a única força capaz de fazer com que isso aconteça é a força compradora. Toda vez que a força compradora está dominando o mercado, a vela sobe, ou seja, o preço do ativo fica mais caro. Vamos imaginar que essa vela veio, subiu, 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 foi até outro ponto e retornou, tá? Ou seja, essa vela em um momento veio até aqui embaixo, como eu mostrei para vocês, depois ela subiu, certo? Foi lá em cima e retornou. Foi esse movimento que a vela fez. Eu acabei de demonstrar isso para vocês. Quando a vela faz esse movimento, ela deixa o que nós chamamos de pavio, tá? Toda vez que o preço vai até um determinado ponto, o preço, quando eu falar preço, tá, pessoal? Eu tô falando da vela também, porque é a representação do preço se movimentando. Toda vez que a vela, que o preço vai até um determinado ponto e volta, ele foi até um determinado ponto e voltou, igual aqui, ó, foi até lá, voltou, foi até lá e voltou. Ele deixa isso que nós chamamos de pavio, tá? O que é o pavio? É exatamente esse rastro que a vela deixou, tá? Então, aqui é o ponto que nós chamamos de pavio. Muitas pessoas gostam de chamar de cauda, de sombra. Você chama do que você preferir, tá? Eu gosto de chamar de pavio. Então, toda vez que o preço deixar, que o candle, que a vela deixar esse rastro, é o que nós chamamos de pavio. E o que você precisa entender de mais importante aqui na estrutura de uma vela de alta? É que ela nasce na parte inferior, tá? O preço sobe, ou seja, ficou mais caro, valorizou, e ela fecha na parte superior, tá? Então, toda vela de alta, ela faz exatamente esse movimento. O preço tem o ponto de abertura na parte inferior, vou colocar aqui, ó, abre, tá? E ele fecha na parte superior. Por quê?
Qual é a lógica disso aqui? O preço está subindo, ele está ficando mais caro, ele está valorizando, beleza? Então, essa é a estrutura de uma vela de alta. Ao contrário da vela de alta, nós temos a vela de baixa, tá? Deixa eu anotar aqui para vocês. Vela de baixa. E como que é o movimento de uma vela de baixa, pessoal? Toda vela de baixa, ela tem exatamente esse movimento que eu vou desenhar aqui agora. Ela nasce, ok? Na parte superior, anote isso aí. O preço cai, ele desvaloriza, ele fica mais barato, o preço cai, e toda vela de baixa tem exatamente essa estrutura, ou seja, o ponto de abertura é na parte superior e o ponto de fechamento é na parte inferior. Vamos imaginar que essa vela nasceu, Aí ela foi lá em cima, retraiu esse movimento da vela ir até um determinado ponto e voltar, vai até um determinado ponto e volta, é o que nós chamamos de retração, ou seja, a vela foi até um ponto e retraiu, recuou. Quando ela faz esse movimento de retração, é quando ela forma aquele pavio, aquela cauda, aquele rastro que eu acabei de representar para vocês. Então, isso ficaria exatamente assim, ó. A vela nasceu na parte superior, foi até um determinado ponto, retraiu, o preço caiu, ficou mais barato, foi até um determinado ponto e retraiu novamente. Como que isso vai ficar desenhado aqui? Se ela foi até aqui e retraiu, o que ela vai formar aqui? Um pavio, ok? Se ela veio até aqui embaixo também e retraiu, ó, ela veio até aqui e retraiu, o que ela vai formar? Outro pavio, tá? A maioria das velas, pessoal, 95% das velas tem pavio. Nem todas têm, mas a maioria delas tem. Por isso que é importante vocês entenderem esse conceito também. Então, só de bater o olho aqui, o que vocês vão observar? Qual que é a principal diferença de uma vela de alta para uma vela de baixa? Na vela de baixa, a gente tem o quê? Ponto de abertura na parte superior, o preço cai, ou seja, fica mais barato, e nós temos o ponto de fechamento na parte inferior, certo? Então, como que isso ficou aqui, ó? Exatamente o contrário do que nós fizemos ali na vela de alta. Então, a gente tem aqui em cima, ó, abertura, e aqui embaixo nós temos fechamento, ok? Basicamente é assim que funciona. E o pavio, que é o que vocês já sabem, tanto na parte superior quanto na parte inferior, desculpa. E outro ponto que essas duas velas têm em comum é o seguinte: tanto as máximas quanto as mínimas são no mesmo lugar, independente se é uma vela de alta ou uma vela de baixa. Eu quero que você anote aí, porque muita gente tem dúvida nisso, tá? Aqui em cima, ó, sempre vai ser a máxima e aqui embaixo sempre vai ser a mínima. Aqui em cima sempre vai ser a máxima e aqui embaixo sempre vai ser a mínima. Independente se é uma vela de baixa ou de alta, o ponto de máxima e mínima é no mesmo lugar, ok? Então, em cima é máxima, embaixo é mínima. Em cima é máxima, embaixo é mínima, ok? Então, basicamente, essa é a estrutura de um candlestick, tá? Dominada aí por essas duas forças, beleza? Na próxima aula vocês vão entender por que acontece isso, força vendedora e força compradora, por que elas fazem, tem esse poder, né, de jogar o preço do ativo para cima ou jogá-lo para baixo, fazer com que ele fique mais caro ou mais barato. Vocês vão entender isso na próxima aula. O que eu quero que vocês entendam hoje, para começar, é isso aqui, tá bom? Agora, a gente vai para uma outra parte da aula, que é onde eu vou mostrar para vocês um pouco da leitura de velas. Vocês já vão começar a entender um pouco aí dessa questão da força compradora e força vendedora também. Então, deixa eu apagar isso tudo aqui, tá? Deixa eu apagar isso tudo aqui. E eu quero que você comece a entender esses conceitos, tá? Leitura de velas. Eu já expliquei para vocês agora como que funciona a movimentação, a estrutura de como um candle é criado, né? De como ele nasce e como ele fecha, de como ele abre e de como ele fecha, tá? O que eu quero que vocês entendam agora? Força compradora, tá? É a única capaz de jogar o preço do ativo para cima, ou seja, fazer com que ele fique mais caro, ok?
é a única força capaz de fazer com que o preço fique mais caro. E a força vendedora é a única força capaz de fazer com que o preço do ativo fique mais barato, ou seja, jogar o preço do ativo para baixo, e isso é representado através da cor e do movimento da nossa vela. Agora eu quero que você anote aí no seu caderno o seguinte: cor do candle não é tudo. Cor do candle não é tudo. Cor da vela não é tudo. Por que que você tem que anotar isso aí? Para você entender exatamente o que eu vou te dizer aqui agora. Vamos imaginar o seguinte cenário. Vamos começar aqui do lado esquerdo, falando de força compradora. Vamos imaginar o seguinte cenário. A gente tem aqui, ó, uma vela nascendo, tá? A vela de alta, certo? A gente tem uma vela de alta nascendo nesse ponto, que é o ponto de abertura, na parte inferior. Daí, o que que aconteceu? O preço do ativo subiu, os compradores estão dominando, estão a todo vapor aqui empurrando o preço dos ativos para cima, comprando, 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 e quanto mais compra, mais o preço do ativo valoriza, certo? E aí, beleza, isso está acontecendo. Vai chegar um determinado ponto que essa vela, que foi até um ponto muito alto, o preço ficou muito caro, ela começa a retrair, certo? Ela foi até lá em cima e começou a retrair. Quando o preço faz esse movimento, ou seja, que a vela faz esse movimento, ela vai deixar um pavio, certo? Quanto maior a retração, maior será o pavio. Então, vamos imaginar que ela fez um pavio mais ou menos deste tamanho aqui. O que eu quero que você entenda agora, para você já começar a entender o jogo aqui, para até aceitar não, né? Assimilar melhor o que eu vou te ensinar na próxima semana. Qual é a lógica? Se o preço desse ativo, tá? Vamos lá. Se ele, deixa eu pegar uma setinha aqui. Se ele foi até lá em cima, ou seja, enquanto ele está subindo, qual é a única força capaz de jogar o preço para cima? Força compradora. Se o preço desse ativo subiu, 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 e num determinado momento ele cansou de subir, subiu, 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 e num determinado momento ele cansou de subir e começou a descer, qual é a única força capaz de impulsionar, de empurrar o preço do ativo para baixo? É a força vendedora. Ou seja, vocês vão observar que essa briga entre força compradora, entre compradores e vendedores, ela acontece 24 horas no gráfico. É exatamente por isso que a gente tem preço subindo, preço descendo, vela de alta, vela de baixa, porque os compradores e vendedores estão brigando entre si. Tá? Então, no momento em que uma vela vai até um determinado ponto, sobe, 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 e do nada ela retorna, retrai e começa a cair, é porque os compradores perderam força, tá? Os compradores estão perdendo força e quem está começando a mandar na parada são os vendedores, tá? Então, eu quero muito que você entenda essa lógica, por quê? Anota isso que eu vou te dizer também, tá? A maioria das nossas tomadas de decisão serão baseadas nisso aqui, de entender qual é a força que está dominando o mercado. Quando você entender qual é a força que está predominando o mercado, você simplesmente vai nadar junto com eles. Então, se eu percebo que os compradores estão dominando, eu quero ir a favor dos compradores. Se eu percebo que quem está ganhando força agora são os vendedores, eu preciso ir junto com os vendedores. Então, as minhas tomadas de decisões sempre serão baseadas nisso, tá? Claro que isso aqui é só uma introdução para você começar a entender. Não é nem 1% ainda do que você vai ver nas próximas aulas, tá? Mas é só para você já ir entendendo aí na sua cabecinha, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Se eu tive uma vela que subiu e retraiu, deixou um pavio na parte superior, isso significa que foram os vendedores que empurraram o preço do ativo para baixo, fazendo com que essa vela deixasse esse pavio longo na parte superior. E o que eu quero que você entenda e que você anote aí também, tá? Toda vez que um candle deixa pavio, e aí, quanto maior o pavio, maior a força, tá? Na parte superior. É igual a força vendedora atuando. Então, vamos trazer um exemplo que eu gosto muito de citar, tá? Que é o seguinte: pavio tem cor. E o que isso significa? Se essa vela, ela foi até um determinado ponto, subiu, 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 e
era os compradores que estavam aqui dominando, e enquanto ela estava subindo, ela estava assim, certo? Ela estava verde, tá? Se essa vela aqui foi, subiu, meu Deus, espera aí, gente, vou pegar um outro negócio aqui. Essa vela aqui subiu, ficou verde um tempão, de repente caiu e deixou esse pavio longo aqui na parte superior. O que isso significa? Que pavio tem cor. Se pavio na parte superior é igual à ação da força vendedora, de que cor seria esse pavio, pessoal? Seria vermelho. Então é como se essa vela estivesse dessa forma aqui, ó. Se essa vela tá dessa forma aqui, é como se você enxergasse isso só com os seus olhos da mente, tá? Obviamente que não vai estar desse jeito. Mas se você está entendendo que toda vez que o candle deixa pavio na parte superior, isso é igual à força vendedora, você com os seus olhos da mente já vai enxergar esse pavio aqui como vermelho. Por quê? O vermelho é o que representa a força vendedora. Então, quanto maior esse pavio, maior será a força, tá? Se esse pavio, por exemplo, fosse pequenininho e a vela estivesse assim, ó, vamos imaginar que a vela estava assim e tem um pequeno pavio ali verde. O que isso significa? Que tem uma força vendedora ali, porque pavio tem cor. Se ele tem pavio na parte superior, é força vendedora. Mas qual é a força predominante nesse momento? Força compradora, porque olha o tamanhozinho da cor vermelha na estrutura dessa vela. Então é sempre essa lógica que vocês vão utilizar. Vamos pensar no contrário, tá? Vamos imaginar que aqui eu tenha uma vela de baixa, tá? Essa vela nasceu, ok? Na parte superior, o preço caiu, foi desvalorizando, e num determinado ponto ele começou a subir, certo? Então vamos pensar na lógica. Qual que é a única força capaz de jogar o preço do ativo para baixo? Força vendedora. Então o preço cai, beleza? Num determinado ponto, esse preço começa a subir, ou seja, começa a retrair. Quem é que está dominando aqui agora? Ainda são os vendedores? Não. Por quê? Porque a única força capaz de empurrar o preço do ativo para cima é a força compradora. Então, a partir do momento que esse preço que estava caindo começa a subir, não são mais os vendedores que estão no jogo, são os compradores. Então, imagina que ela deixou um pavio deste tamanho aqui. O que isso se representa para a gente? Se pavio tem cor e os únicos responsáveis por jogar o preço do ativo para cima são os compradores, certo? De que cor será esse pavio que fez com que o preço do ativo subisse? Obviamente, se você for olhar aqui com os olhos da mente, você vai entender que esse pavio é verde. Ou seja, foram os vendedores que fizeram com que o preço subisse, ou seja, pavio tem cor. Então, só de olhar para essa vela aqui, por mais que ela ainda seja uma vela de baixa, porque ela nasceu na parte superior e finalizou aqui na parte inferior, ela ainda é uma vela de baixa. Mas pelo tamanho do pavio que ela deixou ali na parte inferior, qual é a força que está dominando? Mesmo sendo uma vela de baixa, força compradora. E quanto maior o pavio, maior a força. Eu já falei isso, eu quero que você anote aí. Quanto maior o pavio, maior a força. Então, o que você precisa anotar aí agora? Que toda vez, tá? Toda vez que o candle deixa pavio na parte inferior, vou colocar aqui, ó, pavio na parte inferior, é igual a força compradora. Então, por que eu estou te ensinando isso aqui? Porque eu não quero que você fique preso, por exemplo, a 50 milhões de padrões de candles que existem por aí. Vocês vão começar a ver aqui muitos vídeos no YouTube também, de outros canais, muitas pessoas falando de padrões de candle, martelo, engolfo, porque cada figura de candle quer dizer uma coisa. Só que quando você começa a entender essa lógica aqui que eu acabei de te ensinar, que é só uma introdução desse conteúdo, você começa a não se prender tanto mais a padrões de candles, a nomes de padrões de candles, e começar a entender o que o candle está querendo te dizer. O que cada candle, o que cada vela está querendo te dizer. A gente depois vai voltar lá para a tela da corretora e você vai ver que tem várias velas, e eu vou te dar esse exemplo lá na corretora para você poder entender, tá? Agora, o que acontece, por exemplo, se eu tenho esse candle com pavios longos dos dois lados? Deixa eu voltar aqui. O que significa, por exemplo, Ana, quando eu tenho pavios dos dois lados? O que eu tenho aqui? Eu tenho força vendedora na parte de cima, o preço foi até lá em cima e caiu, certo?
Qual é a única força capaz de empurrar o preço do ativo para baixo? Vendedora. Então, aqui em cima eu tenho força vendedora e aqui embaixo eu tenho força compradora, porque aqui em cima tem pavio na parte superior, certo? O que isso aqui representa para mim, pessoal? Equilíbrio. Equilíbrio entre força vendedora e força compradora. Então, quando acontece isso daqui, você fica um pouco indeciso sem saber o que fazer na frente do gráfico, porque não está claro para você qual é a força que está predominando, tá? Então, o que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda essa lógica sobre força vendedora e força compradora, para você começar a assimilar aí o que eu vou te ensinar na próxima aula sobre a questão das velas, a questão do conteúdo mais técnico, tá bom? Então, basicamente, entendendo isso daqui, você já vai começar a olhar para os candles de uma outra maneira. Quer ver? Vou compartilhar aqui de novo a tela da corretora. Vamos lá. Ó, deixa eu dar um zoom aqui para vocês poderem entender o que está acontecendo aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar uma setinha. Aqui a gente tem vários candles, né? Candles de alta, candles de baixa, e vocês vão observar que tem vários tipos de figuras e formatos de candles diferentes, tá? Vamos pegar esse daqui, por exemplo, ó. Olha o que está acontecendo aqui. A gente tem aqui um candle de alta, certo? Ele é verde. Toda vez que o candle é verde, ele é um candle de alta, certo? Mas o que aconteceu aqui nesse candle, pessoal? Ó, o candle nasceu aqui na parte inferior, subiu, 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 e num determinado ponto ele cansou de subir e começou a cair, deixando esse pavio, certo? A partir do momento em que ele deixa esse pavio, que a força vendedora começa a jogar esse preço do ativo para baixo, e ele forma ali aquele pavio, o que eu tenho ali? Eu tenho pavio com cor, certo? Mentalmente, eu já consigo visualizar esse pavio todo vermelho, porque a única força que joga o preço do ativo para baixo, que deixa pavio na parte superior, é a força vendedora. Então, eu consigo enxergar isso aqui como uma força atuando claramente. Quando eu coloco ali pavio tem cor e eu começo a enxergar isso com os olhos da mente, só de olhar para esse candle, por mais que ele seja um candle de alta, qual é a força que está predominando? É a força compradora ou a força vendedora? Qual é a parte maior ali na cor? Força vendedora. Então, por mais que seja uma vela de alta, a força que está predominando é vendedora. E o que aconteceu com o gráfico depois disso? Olha isso aqui. O gráfico começou a cair. Por quê? Ele já estava me dizendo aqui que os compradores, ó, estavam perdendo força. Isso aqui foi claramente uma força vendedora e a partir dali o mercado começou a cair. Então é exatamente essa percepção que eu quero que vocês tenham. Se você está observando ali que existe uma força dominando, independente se é compradora ou vendedora, você vai começar a fazer as suas operações a favor dessa força. De preferência, olhando para os dois últimos candles. Isso aqui não é nenhuma estratégia nem nada. Isso aqui é só para você começar a entender o que eu vou te ensinar nas próximas aulas, tá? Basicamente, o que a gente tem aqui agora? Vamos ver acontecendo na prática, ó. A gente tem um candle aqui que está se formando, tá? Esse candle, ele tem 5 minutos de vida, tá? Ele está se formando aqui. E o que está acontecendo aqui, pessoal? Esse candle, ele vai finalizar daqui a 3 minutos e 30 segundos, certo? Então, o que ele está fazendo? Ó, ele nasceu aqui embaixo, tá? E tá subindo. Subiu, 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 subiu. Num determinado ponto, ele começou a cair, tá vendo? A partir do momento em que ele começa a cair, quem é que está fazendo com que o preço desse ativo caia, gente? Acabei de explicar para vocês, força vendedora. Então, claramente, eu estou vendo aqui vendedores tentando ganhar dos compradores, mas eles estão conseguindo? Não. Olha o que acabou de acontecer. O preço estava aqui embaixo, de repente os compradores vieram com tudo e jogaram o preço do ativo aqui para cima. Agora, vamos entender o que aconteceu na vela anterior? Olha que mágica, gente. O que essa vela anterior aqui estava dizendo para a gente? Olha isso, gente. Vamos lá, vamos entender a lógica, tá? O preço nasceu aqui em cima, tá? Desculpa. O preço nasceu aqui embaixo, ó. Foi até lá em cima, subiu, depois ele desceu de novo, foi até lá embaixo, certo? E subiu. Ou seja, se o preço veio até aqui embaixo e subiu, finalizando dessa forma, qual é a única força capaz de jogar o preço do ativo para cima? O preço foi até lá embaixo, a vela foi até lá embaixo e retraiu, e subiu, deixou um pavio gigante na parte inferior. Pavio na parte inferior é o quê? Força compradora. Então, se esse pavio tivesse cor, ele seria o quê? Ele seria verde. E só de pensar nisso daí,
Qual é a lógica que eu entendo aqui, se eu for olhar para esse candle, se esse pavio tem cor? Que a força que está dominando o mercado nesse momento é a força compradora. E é exatamente por isso que o preço aqui do próximo candle, ó, ele nasceu e já começou a subir. Porque isso já foi mostrado para mim nessa vela anterior, que a força compradora estava começando a entrar no jogo. Se eles vão conseguir dominar, a gente não sabe, porque olha como ele já começou a descer tudo de novo aqui, tá vendo? Então essa briga acontece o tempo inteiro. Se eu fosse olhar para essa vela atual agora, qual seria a força que estaria dominando? Calma aí. Qual seria a força que estaria dominando? Força vendedora. Olha o tamanho do pavio de baixa que essa vela está deixando aqui. Então, faz sentido, por exemplo, se eu fosse entrar numa operação aqui na próxima vela, acreditando numa alta, faria sentido eu tomar alguma decisão de acreditando numa alta. Opa, peraí. Se eu quisesse fazer uma operação agora, acreditando numa alta, acreditando que o preço do ativo iria subir, faria sentido eu entrar numa operação assim, mesmo vendo essa força vendedora atuando aqui? É claro que não. Então é isso que eu quero que vocês comecem a entender, ok? Claro, né? Não tem como você tomar uma decisão sem essa vela finalizar, porque até ela finalizar muita coisa pode acontecer, ainda falta 40 segundos. Mas sempre que você for tomar uma decisão, anote isso aí, sempre que for tomar uma decisão, analise o movimento das duas velas anteriores. E você só vai entrar a favor da força. Se essa força não estiver clara para você, por exemplo, aqui teve uma vela que indicou força de alta. Aqui eu já estou com força de baixa. Eu tenho clareza para tomar alguma decisão nesse momento? Não. Eu tenho uma vela indicando alta e a outra vela indicando baixa. Então eu não posso tomar nenhuma decisão. Se essa vela aqui finalizar, ó, se ela finalizasse aqui em cima toda verde, indicando também, ó, se ela finalizasse aqui, essa vela, finalizasse aqui em cima toda verde, indicando mais força de alta, eu teria, ó, uma vela, oh caramba, desculpa gente, perdão pelo palavrão. Eu teria uma vela e duas velas indicando força de alta. Aí sim, eu tenho mais segurança, por exemplo, para entrar numa operação acreditando na alta desse preço, que já tenho duas velas me falando basicamente a mesma coisa, tá? Agora, quando eu não tenho essa certeza, eu não posso tomar nenhuma decisão. Claro que isso aqui não é nada perto do que eu vou te ensinar ainda, é só para você começar mesmo a entender as regras do jogo, tá? Então, basicamente, essa foi a aula de hoje, eu acho que ficou um pouquinho longa, mas eu quero que você comece a entender como que funciona tudo isso se movimentando, e isso acontece o tempo inteiro. Olha que mágico que aconteceu aqui, ó. A gente teve força vendedora indicada nessa vela, a gente teve força vendedora indicada nessa vela, e o que que aconteceu? O preço do ativo despencou, tá vendo? Aqui a gente tem força compradora ainda não tá tão clara, mas ainda tá forte. Aqui a gente tem possivelmente mais força compradora e possivelmente o preço do ativo deve continuar a subir. Então, quando eu vejo esse cenário, eu sempre vou operar a favor da força. Se eu vejo que o preço está subindo, eu nunca vou operar contra. Eu sempre vou operar a favor. Se eu vejo que o preço do ativo está caindo, eu nunca vou entrar acreditando numa alta. Se eu vejo que o preço está caindo, eu opero numa baixa. Se eu vejo que o preço está subindo, eu opero numa alta. E isso tudo vocês vão aprender nas próximas aulas. Isso aqui é só uma introdução mesmo para vocês entenderem a movimentação gráfica e a movimentação dos candles que acontece o tempo inteiro, tá bom? Muito obrigada por estar aqui. E até a próxima aula. Espero que você esteja preparado, porque na próxima aula a gente já vai dar um salto bem maior aí, para que vocês já comecem a fazer as primeiras operações. Combinado? Beijos de luz, gratiluz e te vejo na próxima. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possível. E se a série está fazendo a diferença na sua vida, por favor, se inscreva no canal. É a única coisa que eu te peço para te entregar esse conteúdo aqui de qualidade e a gente continuar conectados aí nessa jornada. Muito obrigada e até a próxima aula. Fui!